Olá, queridos! Começando mais uma aula de matemática. Hoje eu estarei corrigindo as questões do simulado e também aquelas atividades de revisão. Então, sem perder tempo, acompanhe a correção, veja o vídeo inteiro, porque é muito importante vocês assistirem ao vídeo, porque nele a professora traz explicações dos conteúdos, tá? Então, sem perder tempo, bora começar a aula, tá bom? Vamos lá, galerinha dos sextos anos! Ânimo total nessa aula de correção, hein? Primeira atividade, para saber quantos docinhos seriam levados para a festa da escola, Maria anotou o nome de cada aluno de seu grupo e a quantidade de docinhos que cada um deles deveria levar. Veja as anotações de Maria no quadro abaixo. Então, aqui a gente tem uma tabela, onde temos os alunos Cláudio, que levou 56 docinhos, Lúcia, 36, Luiz, 74 e Maria, 85. Pergunta: qual foi a quantidade total de docinhos que o grupo de Maria levou para a festa? Muito simples, né, sexto ano? Basta somar todos esses docinhos que estão aqui na tabela, tá? Então, 56 mais 36 mais 74 mais 85. 6 mais 6, 12. 12 mais 4, 16. 16 com 5, 21. Sobe 2. 2 mais 5, 7. 7 com 3, 10. 10 com 7, 17. 17 com 8, 25. Resposta: 251 docinhos. E você marcou o X na alternativa B de bonitos, que são vocês. Continuando. A professora Sandra colocou uma operação no quadro e pediu para os estudantes descobrirem o valor que havia sido apagado. O valor é... Pessoal, aqui nós temos uma divisão em que o que está faltando aqui é justamente o dividendo, tá? Então, nós já sabemos quem é o divisor e sabemos quem é o quociente e o resto é zero. Então, para a gente encontrar o dividendo, o que a gente tem que fazer? O quociente, que é o 11, vezes o divisor, que é o 12. Então, bastava você fazer aqui, ó, 11 vezes 12... que você ia encontrar 132. Alternativa A. Continuando, terceiro exercício, a professora Lisiane, de matemática, realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos das sétimas séries A e B. Pessoal, esse gráfico aqui é o chamado gráfico de barras ou colunas, porque quando as barrinhas estão em pé, que é na vertical, ele também pode ser chamado de gráfico de colunas. Então, o gráfico possui aqui, ó, um título, que é o assunto desse gráfico. Então, aqui no caso, ó, preferência musical dos alunos da sétima série A e B. E aqui a gente tem uma legendinha, né? Como ele é um gráfico de uma cor só, então aqui o que a gente está marcando? Cada barrinha vai determinar o número de alunos. Então, aqui, ó, os que preferem rock, um pouquinho mais de 15, os que preferem pop, quase 25. Vocês estão vendo que aqui, ó, na horizontal, a gente tem os estilos de músicas, tá? Então, aqui, ó, hip hop, 10 alunos. Rap, um pouco mais que 5. Sertaneja, menos do que 5. MPB, quase 10. Com base no gráfico, o que é possível dizer? Gente, letra A é um absurdo. Dizer que a maioria prefere hip hop? Claro que não, né? Tá na cara que a maioria prefere o quê? Pop. Então, essa tá fora, tá? A maioria dos alunos prefere o sertanejo? De forma alguma, a sertaneja é a menos votada. Estão vendo aqui? Fora também. O estilo musical preferido pela maioria é pop? Isso, sexto ano. Foi essa daqui, letra C, que você marcou. E o estilo musical menos ouvido é MPB? De jeito nenhum. O menos ouvido é sertanejo, como eu já havia falado. Beleza? Então, aqui a alternativa correta é a letra C. Vamos lá. Exercício 4. Traz aqui sobre a biblioteca de uma escola e a quantidade de livros, tá bom? Livro didático, 1 milhar. 1 milhar significa 1000 unidades. 4 centenas de livros de literatura. 4 vezes 100, porque uma centena é 100 unidades, então aqui vai dar 400 unidades. 2 dezenas de livros de arte. Cada dezena é 10, 2 vezes 10, vamos ter 20. E 4 unidades de dicionários. Aqui, simples assim, 4. Somando tudo isso,
Quantos livros há na biblioteca da escola? 1.424 livros, letra D, demais, galerinha. Vocês acertaram. Exercício 5. Pedro ganhou R$50 de seu avô de presente. Ele deu R$20 para o seu irmão. Muito bem, Pedro. Dividir é importante. Considerando-se o total de dinheiro que Pedro ganhou, a fração que representa a quantidade de reais que ele deu para o seu irmão é... Então, aqui a gente quer uma fração, tá? O dinheiro, né, é R$50, ele ganhou R$50, uma cédula de R$50. Então, 50 é o nosso denominador. 50 o denominador na fração, sexto ano, é a quantidade total que a pessoa tem. Então, aqui, qual o total que o Pedro ganhou? Até então, ele tinha 50. Agora, ele deu R$20 para o irmão. Então, desses 50 foram pegos 20. Então, 20 é o nosso numerador. Por isso que a alternativa correta é a letra A. 20, 50 avos. Exercício 6. A professora explicou na aula passada. Exemplo para o exercício 6, que é a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Professora, tá errado, tá transversal aí. Não está errado, é uma outra maneira de escrever, que é importante vocês saberem, porque às vezes em alguma prova externa, algum vestibular, algum concurso, ou às vezes até mesmo em algum livro que você estiver lendo, pode aparecer dessa forma aqui, tá? Na transversal, que é a mesma coisa de estar escrito, é uma outra maneira, de escrever a mesma fração, tá? Só que aqui, no caso, ó, eu coloquei com a barrinha na forma que você já está acostumado, na horizontal mesmo, tá bom? Só que fica aqui, ó, para você lembrar que pode ser assim também. Nesse caso, quando tá assim, o número que tá antes na barrinha é o nosso numerador. E o número que está após a barrinha é o nosso denominador, tá bom? Nossa, que defeio. Continuando, vamos lá. 3/5 mais 4/5. Denominadores iguais, a professora já explicou na outra aula. Repete o mesmo denominador e soma ou subtrai os numeradores. Depende do que tá mandando, tá? Aqui, pessoal, cortou, eu havia escrito numeradores, mas aí na hora de digitalizar, os es saíram daqui da palavrinha, tá? Mas vocês entenderam. Vamos lá. 3 mais 4, 7. Resposta, 7/5. Lembra que a gente repete o mesmo denominador. Letra B. 5/7 menos 2/7. 7 é o denominador. A gente copia novamente. Aqui é uma subtração. 5 menos 2, 3. Resposta, 3/7. Aqui, letra C. 6 nonos mais 8 nonos menos 7 nonos. Todos iguaizinhos, copia e cola, coloca ele aqui de novo, agora faz as continhas indicadas. Nós temos aqui primeiro uma adição, 6 mais 8, 14, e depois uma subtração. 14 menos 7, 7. Resposta, 7 nonos. Letra D, 13/15 avos mais 8/15 avos. 15, copia e cola, põe o 15 ali de novo. 13 mais 8, 21. 21/15 avos. Professora, eu deixei assim, tá errado? Não, tá correto. Mas a professora gosta de simplificar, porque já explicou para vocês que normalmente em concursos a resposta vem simplificada. E se você não souber simplificar, você vai achar que você errou, né? Você não vai encontrar a alternativa 21/15 avos e vai pensar, nossa, fiz errado. Não, você não fez errado. Só faltou simplificar, tá? O que é mesmo simplificar? Dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Então, você precisa saber a tabuada, tá? Então, aqui, ó, 21/15 avos. Você precisa lembrar que na tabuada do 3 nós temos estes dois números. 21 dividido por 3 é 7. 15 dividido por 3 é 5. Resposta simplificada, que é a nossa fração irredutível, 7/5. Vamos lá? Exercício 7. Lúcia está fazendo uma receita de bolo onde usará
3/4 de xícara de água. Pessoal, teve um aluno que estava resolvendo as atividades e perguntou, professora, mas às vezes eu já vi a quantidade em ml, por que aí está em fração? Sim, na maioria das receitas eles costumam colocar em ml, né? Porém, em algumas receitas você vai ver em fração, então é importante você saber assim também em fração. Olha, isso não é a resposta desse probleminha, é só uma observação por causa dessa pergunta que o aluno fez, tá? Vamos supor que tivesse escrito, tá? 3/4. Gente, não repare que eu já falei para vocês que eu sou canhota e aqui eu escrevo com a direita, tá? E que cada xícara, tá, tenha 200 ml, caiba 200 ml, tá? Então, se você tivesse que encontrar a quantidade de ml que representa 3/4, você teria que fazer o quê? Pegar o total que cabe na xícara, nesse caso é um exemplo, tá? 200 ml, dividir por 4, bom? Por quê, professora? Porque o inteiro aqui foi dividido em 4 partes, tá? Você quer saber uma parte. Na hora que você divide 200 por 4, você acha uma parte, bom? Que no caso é 50, tá? Só que aqui, no meu exemplo, queríamos 3/4, 3 partes. Então, ainda precisa fazer mais uma continha, tá? Ó, 50 vezes 3 para achar 150. Aí, né, o aluno perguntou assim, nossa, professora, não era mais fácil já colocar que vai 150 ml de água do que usar a fração? Com certeza seria mais fácil. Porém, o objetivo aqui qual é? Qual é o objetivo aqui, sexto ano? É fazer você aprender frações, tá? E fazer você aprender a ler isso em determinadas receitas, porque tem várias receitas que vêm em fração, viu? Tá joia? Bom, então vamos aqui voltar pro exercício. Eu fiz um exemplo aqui à parte, isso aqui não é a resposta desse exercício. Isso aqui a professora só fez para explicar, tá? Porque isso pode acontecer. Pode ter uma pergunta dessa maneira, querendo saber a quantidade de ml, né? Mas aqui não é o caso. Vamos voltar aqui. Ela está fazendo uma receita onde vai usar 3/4 de xícara de água. Se ela precisar colocar mais meia xícara de água, quanto usará de água? Olha aqui, sexto ano. Já tá a continha aqui, ó. Você vai ter que adicionar, tá bom? Então, você vai ter que fazer 3/4 mais 1/2, tá? Professora, denominadores diferentes. Isso, boa observação. Quando os denominadores são diferentes, o primeiro passo é multiplicar os denominadores. Isso. Então, você vai fazer 4 vezes 2, você vai encontrar 8. Você vai colocar 8 aqui para essa primeira fraçãozinha. Vai repetir o sinalzinho de mais e vai colocar 8 ali para a segunda fraçãozinha, tá? Então, é só isso que você faz. No numerador, você não vai pôr nada por enquanto. Depois que você fez isso, vem o segundo passo. Qual é o segundo passo? Multiplicar em x. Isso. Então, você vai vir aqui, ó, lá na primeira fração, as duas primeiras frações, você vai fazer 3 vezes 2, 6. Olha o 6 aqui. Beleza? E 1 vezes 4, ó, a multiplicação em x, tá vendo? 1 vezes 4 é 4. Olha o 4 aqui, tá? Pessoal, tem alguns professores que chamam essa multiplicação de multiplicação em cruz. Dá certo também, porque se você virar um pouquinho a folha, vai acabar formando uma cruz, tá bom? Então, se você ouvir assim, é a mesma coisa, tá? Só muda, assim, maneiras de professores falarem, né? Mas o jeito de fazer é o mesmo. Bom, depois que você fez isso, você vai fazer a adição. 6 mais 4, 10. O que faz com o denominador? Copia e cola. Isso, então a gente vai pegar 8 e copiar igualzinho. Nós encontramos aqui 10 oitavos. Está certo, né? Está. Se você colocou 10 oitavos, pode passar um certo bem bonito aí, tá? Porém, para não perder o costume, a professora vai deixar simplificado. 10 e 8, eles são números pares, então eles são divisíveis por 2. 10 dividido por 2 é 5 e 8 dividido por 2 é 4. Resposta simplificada, fração irredutível, 5/4.
Ok, pessoal? Até a nossa próxima correção. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Fica aí para vocês a lista da avaliação do rendimento. Lembrando que essa semana, por ser atividades de revisão, não terão atividades para vocês fazerem na apostila, apenas no caderno mesmo. Tá joia? Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!